no capítulo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 30. Eu quero falar para você sobre duas pessoas que foram desafiadas a renunciar tudo aquilo que os impedia de servir a Deus. Mas são duas pessoas que tomaram duas decisões diferentes e consequentemente tiveram destinos diferentes. Eu quero só que você entenda que a vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas, e cada escolha traz consigo uma consequência. Então são duas pessoas, são duas decisões, são duas consequências. Amém? Todos já encontraram? Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Amém? Amém. Certo dia, certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Versículo 19. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Versículo 20. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. Versículo 21. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Versículo 23. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Versículo 24. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Versículo 25. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Versículo 26. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Versículo 28. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Versículo 29. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, versículo 30, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Amém? Podeis tomar um assento. Eu quero falar sobre a primeira pessoa que teve um encontro com Jesus, assim como você que está assentado nessa cadeira. Você está diante de Jesus. Você está diante dele porque ele está aonde há 2 ou 3 reunidos em nome dele. E aqui tem mais do que 3 pessoas. Então ele já se faz presente em nosso meio. Você está diante de Jesus. E Jesus manda você escolher entre a vida que o mundo oferece, entre a vida que Deus te oferece. Deus manda você escolher de qual fileira você vai estar, dos que sobem ou dos que descem. A quem você vai dedicar a sua vida? A Deus ou a Satanás? Porque nós sabemos que só há 2 governantes neste mundo: Deus e o maligno, o diabo. E nós só podemos servir ou um ou outro, não podemos servir a 2 senhores.
Então Jesus ele manda você escolher. Essa pessoa do qual nós lemos essa noite, ele é conhecido na sua Bíblia como jovem rico. E ele, certa vez, ouviu Jesus ensinar a palavra. Assim como você está ouvindo o ensinamento da palavra, ele perguntou para Jesus: "Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo?" E Jesus respondeu: "Por que me chama de bom? Bom é somente o Pai." Né? Aí você vê também a humildade de Jesus, né? Atribuindo ao Pai a honra e a glória. Amados, aí nós aprendemos com Jesus também a questão da humildade. Mas aquele jovem rico, quando ele foi perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, a resposta que ele ouviu não o agradou. Jesus ele respondeu que ele precisava renunciar. Repete comigo: renunciar. Porque Jesus ele disse: "Olha, primeiramente deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem cumprido os mandamentos? Você segue a lei como bom judeu?" "Segue." "Sim, Senhor, tudo isso eu faço desde pequeno. Eu conheço a tua palavra, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado." É por isso, amados, que uma pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus, ela distingue o que é certo e o que é errado. Uma pessoa, quando ela toma a decisão de entregar sua vida a Jesus, pressupõe-se que ela já tenha um entendimento do que é aquilo que está sendo apresentado a ela, qual é a mensagem que ela está ouvindo, quais as escolhas que ela precisa fazer. Tem muitas pessoas que já ouviram falar da palavra de Deus, tem muitas pessoas que, apesar de não serem seguidoras de Cristo, mas elas já ouviram falar de muitas coisas que a Bíblia diz, mas mesmo ouvindo falar, ela ainda se vê aprisionada. Ela ainda se vê aprisionada por práticas deste mundo. E o jovem rico era uma dessas pessoas. Tanto é que Jesus ele vai falar em seguida: "Bom, já que você conhece a palavra de Deus, só falta uma coisa para você. Abandona aquilo que te aprisiona. De todos os teus bens eu quero que você renuncie tudo isso para me seguir." A intenção de Jesus não era fazer aquele homem ficar pobre. Não. A intenção de Jesus era avaliar até que ponto ele seguiria ao Senhor, até que ponto ele renunciaria aos seus belos prazeres, até que ponto ele diria não para as suas próprias vontades. Jesus queria saber se aquele homem estava preparado para se entregar a Deus de corpo, alma e espírito. Jesus tocou na ferida daquele homem. Jesus foi direto na avareza daquele homem. Jesus foi direto no materialismo daquele homem. Todo ser humano, ele tem um espinho na carne. Todo ser humano, ele tem uma fraqueza. Todo ser humano tem uma ferida. Todo ser humano tem um tipo de apego a coisas desta vida que os mantém afastado de Deus e que muitas vezes o impede de levantar sua mão e aceitar a Cristo na hora do convite, na hora do apelo. É verdade ou não é? Toda pessoa que ouve a palavra de Deus e que na hora do convite não quer levantar sua mão para aceitar Jesus, é porque ela está presa em algum hábito, em algum costume, em alguma tradição, em algum pensamento, em alguma ação, em algum tipo de vida que ela não consegue se libertar, ou melhor, não é nem que ela consegue, porque Jesus liberta todos que vêm até Ele, mas são pessoas presas em coisas das quais não querem abandonar, das quais não querem se libertar para servir a Deus.
porque todo mundo é ciente que Jesus liberta. Mas muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas ficam balançadas, passa um filme nas suas cabeças, o coração começa a acelerar, ela sente a voz de Deus chamando ela, mas ela pensa nas coisas que ela gosta de fazer, ela pensa nas coisas que ela gosta de praticar, aí ela fica presa naquelas coisas. Eu me recordo deste exato momento, quando Deus enviou aqueles anjos para Sodoma e Gomorra, a fim de avisar Ló e sua família, que eles precisavam sair daquela cidade, porque o Senhor enviaria o juízo sobre aquelas pessoas, sobre aqueles povos. Mas eles receberam a seguinte advertência: quando vocês saírem dessa cidade, não olhem para trás. E quantas pessoas estão olhando para trás com saudade do mundo? A Bíblia vai nos falar no Novo Testamento: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque quando aquela família saiu daquela cidade, numa determinada distância, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quantas pessoas estão olhando para trás? E é por isso que nós devemos tomar cuidado, porque se olharmos para trás, nós iremos perecer semelhantemente à mulher de Ló. Eles foram avisados que se eles olhassem para trás, eles iriam perecer. Deus sempre avisa, Deus sempre mostra, Deus sempre envia, Deus sempre orienta, mas muitas pessoas não dão crédito. Eu me lembro daquele texto bíblico que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Muitas pessoas ouvem a palavra, elas creem, mas não é uma fé, sabe, verdadeira. Ela acredita que está certo, mas ela não quer se entregar, ela não quer se permitir trabalhar por aquela palavra, porque a verdadeira fé está condicionada à obediência. A verdadeira fé é que leva o ser humano a renunciar toda essa vida para ganhar uma vida maior. Mas esse moço rico, meus irmãos, ele não quis renunciar. Tanto que o próprio texto nos diz que quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, ele ficou muito triste. E Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo, amados, que um rico, que pessoas ricas não vão para o céu. Jesus está falando de pessoas presas a bens terrenos, que não significa necessariamente que essa pessoa seja rica. Existem pessoas ricas que são desapegadas aos bens que elas possuem, e existem pessoas pobres que são apegadas, que trabalham pelo dinheiro, que trabalham para enriquecer. Tem pessoas que nem vêm para a igreja, a vida dela é trabalhar, é só estudar, é só faculdade. Claro, todo ser humano precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se formar, mas e o reino de Deus? E a presença de Deus? E a palavra de Deus? Onde é que ela entra? Onde é que Deus entra nessa história? Jesus, ele vai dizer: não vos preocupeis com o dia do amanhã, basta cada dia o seu mal. Sabe, Jesus não quer que as pessoas fiquem ansiosas por algo que não aconteceu. Jesus quer que você viva o presente, que você viva o agora. Esse é o tempo para você abrir o seu coração para Cristo. Esse é o tempo para você abrir o seu coração para Deus. Esse é o tempo para você pedir perdão para o seu irmão. Esse é o tempo para você ligar para aquele parente com quem você nunca mais conversou. Esse é o tempo para você mudar a sua trajetória. É você que decide o seu futuro. É você.
se você vai terminar na presença de Deus e receber a vida eterna, ou se você vai terminar fora da presença de Deus e ir para o juízo final, ir para o tormento eterno, ir para o inferno. É você que escolhe. Jesus, ele disse lá no versículo 29: eu afirmo a vocês que isto é verdade, que aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, aqueles que renunciarem os impedimentos, os atrapalhos, sabe, aquilo que está prendendo, aquilo que está acorrentando, aquelas pessoas que renunciaram os seus prazeres para seguir até mim, elas receberão, não é só na eternidade não, elas vão receber muito nesta vida e receberão na vida eterna, porque Deus tem bênçãos para esta vida e tem bênçãos para a vida eterna. Você tem muito mais a ganhar na presença de Deus do que longe da presença dele. Sabe por quê? Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O homem com Deus é a maioria. E eu quero também dizer para você que não adianta. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus também vai dizer, meus amados: não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis por aquilo que é eterno. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, o diabo ofereceu algo para Jesus. Ele perguntou: Senhor, por que o Senhor transforma essa pedra em pão e mata a sua fome? Aí Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é isso? Jesus estava no propósito, e o inimigo queria desviar Jesus do propósito dele. Jesus estava em jejum 40 dias, não podia comer nem beber, ele estava se preparando para o ministério terreno, Jesus estava se consagrando, Jesus estava jejuando, e o inimigo queria desviar Jesus do propósito dele, como ele tem feito muitas vezes isso comigo e com você. Quantas vezes nós estamos sendo preparados, estamos nos preparando para vir à igreja, quantas vezes estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para o dia do arrebatamento, mas o inimigo trabalha noite e dia para nos tirar do propósito, e ele oferece coisas que aparentemente são aprazíveis. Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, e o inimigo ofereceu aquilo que Deus proibiu. O inimigo tentou desviar Eva do propósito. Eu quero te dizer que o inimigo, ele não força ninguém, mas se você dá brecha, ele entra. O inimigo não puxou a Eva pelos cabelos, ele só ofereceu e ela aceitou. E por isso o mundo está como está hoje, cheio de pecado, cheio de maldade. Talvez alguns daqui digam: mas se eu fosse Adão e Eva eu faria diferente. Mas todos os dias nós somos tentados, todos os dias o inimigo oferece algo para nos tirar do foco, e muitas vezes nós cedemos, como há momentos que nós dizemos não, mas nós somos tentados todos os dias. Nós temos o poder da escolha em nossas mãos. O homem rico, o jovem rico, ele era tentado pelo dinheiro, ele era tentado pelas riquezas, ele trabalhava para enriquecer, ele não queria compromisso com Deus, ele podia usar até aquela riqueza para ajudar Jesus, os discípulos, ele podia usar aquela riqueza para patrocinar o reino, mas aquele homem só pensava nele, ele não pensava em compromisso com Deus. E quantas pessoas não pensam em ter compromisso com Deus, porque querem continuar com o seu pecadinho de estimação?
Aí Jesus vai dizer que aquele que renuncia a pai, mãe, filho, filha, aquele que renuncia a tudo, receberá muito mais nessa vida, e também na eternidade receberá a vida eterna. Eu ouvi um testemunho do cantor Marcos Nascimento. O Marcos Nascimento, eu creio que a maioria conhece ou todos conhecem. Marcos Nascimento, ele fazia parte de um grupo chamado Paralamas do Sucesso, onde ele tocava um instrumento. Ele conta no testemunho dele que dentro de um avião, quando ele colocou a mão no casaco dele, ele encontrou um folheto evangelístico que dizia que adiantou-me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Dizia um versículo da Bíblia ali. E naquele mesmo dia, Marcos Nascimento, ele resolveu entregar a vida dele para Jesus. Ele já era bem sucedido financeiramente, mas ele escolheu servir a Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele foi provado. Ele perdeu tudo. Ele conta no testemunho que ele chegou a dormir com a esposa dele numa casa, que não estava muito bem arrumada, que não tinha, ele ia para as consagrações, não tinha nem dinheiro da passagem do ônibus, e também ninguém ajudava ele, estava numa prova. A comida que tinha no almoço era só um pouquinho de arroz e uma salada que estava um pouco queimada, e a esposa dele murmurava porque estava naquela situação. E Marcos, te acalma, porque Deus vai prover. Ele ainda tinha que lidar com a murmuração da esposa dele, estava numa situação difícil. Agora Marcos, hoje o cantor Marcos Nascimento, é um homem rico, é um homem próspero, gravou muitos CDs, continua cantando até hoje. Ele teve que perder para ganhar. Ele conquistou muitas coisas no mundo. Quando ele veio para Cristo, ele perdeu tudo, porque não era algo que Deus deu, foi algo que o diabo deu para ele. E ele perdeu e permaneceu fiel. Sabe o que Deus fez? Deus enriqueceu Marcos Nascimento. Deus abençoou Marcos Nascimento. Quantas pessoas, amados, perdem tudo por amor a Cristo, mas a palavra não mente, receberá muito mais nessa vida. E Marcos Nascimento é um exemplo de alguém bem sucedido, porque ele foi fiel no pouco, e Deus o colocou sobre o muito, porque está escrito: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Marcos Nascimento, como novo convertido, ele tinha tudo para se desviar, tinha tudo para murmurar e voltar para o mundo, mas permaneceu fiel e Deus o prosperou. Eu contei esse testemunho para você entender que a verdade não mente, que a palavra não mente, que aquele que renuncia pai, mãe, tudo, receberá muito mais nessa vida. Marcos recebeu, e nós também temos recebido. Nós temos recebido muito de Deus. Nós temos recebido paz de espírito. Nós temos recebido saúde. Tem pessoas que viviam doentes, viviam no leito, mas fizeram voto com Deus, foram obedientes a Deus, e Jesus curou totalmente. Pessoas que estavam nas drogas, hoje tem uma profissão, hoje é uma pessoa honrada. Pessoas que viviam na prostituição, hoje tem uma família, hoje é uma pessoa honrada. Olhe para quem você era antes de Jesus e olha para quem você se tornou hoje. Olha para onde você andava e olha para onde Deus te colocou. Olha que tipo de amizade que você tinha e olha as pessoas que Deus colocou do teu lado para dizer: eu vou orar por você. O teu nome está no meu canal de oração, o teu nome está debaixo do meu joelho. Olha quantas e quantas vezes você era enganado, você ficou desenganado pelos médicos, mas Deus mudou a tua história, porque aquele que está disposto a renunciar tudo, receberá muito mais nessa vida. E o melhor de tudo, irmão, a salvação da eternidade, porque está escrito que se esperarmos por Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis do que os homens. Porque, amados, aqui é passageiro, mas uma coisa eu aprendi, que na terra Deus sustenta e Deus provê. Na terra Deus dá provisão, e na eternidade a salvação. Você é salvo nessa terra e continuará salvo por toda a eternidade se você permanecer
Se você disse sim para Jesus, permanece. Esse jovem rico não queria compromisso e ele foi embora. E por isso Jesus falou aquilo. Aquele jovem rico, ele perdeu a vida verdadeira. Agora nós vamos falar de uma outra pessoa que também era rica, mas ele tomou uma decisão diferente, ele tomou uma atitude diferente, e ele viveu um resultado diferente, um destino diferente, um futuro diferente. Eu estou falando nada menos e nada mais de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, mas Zaqueu agiu totalmente diferente do homem rico, do jovem rico. O jovem rico estava com o coração preso nos bens dessa terra. Zaqueu também era um homem materialista. Era um homem materialista. Olha o que a palavra vai nos dizer. Lá em Lucas 19, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubar alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Há uma diferença grande entre Zaqueu, esse moço rico, e há uma semelhança grande entre os dois. A semelhança é que ambos eram materialistas, ambos trabalhavam para enriquecer. Zaqueu era desonesto. O jovem rico, com certeza, talvez, ou ele nasceu num berço de ouro, ou ele trabalhou honestamente e ele foi enriquecendo, que isso é bom quando a pessoa enriquece honestamente. Porém, ele não cuidou do coração dele e se apegou aos bens. E quando Jesus chamou ele, ele disse não. Mas Zaqueu era o contrário. Enquanto o jovem rico provavelmente era um homem justo, porque ele era judeu, porque ele guardava os mandamentos, então dá para percebermos que ele era um homem honesto, diferente de Zaqueu, porque o jovem rico ele era um homem honesto, conhecedor das escrituras, provavelmente praticante, era um mero religioso. E Zaqueu era um homem desonesto, materialista também, porém ele era um homem que não tinha compromisso com a palavra. Então nós estamos vendo dois opostos. Mas olha, quem dos dois se arrependeu, quem dos dois abriu o coração para Jesus. Isso me faz me lembrar Jesus contando uma parábola sobre 2 tipos de pessoas que entraram no templo. Um ficava se gabando porque não cometia pecado. Ainda bem que eu não fumo como esse publicano, ainda bem que eu não faço isso, ainda bem que eu não faço aquilo. Nós temos um que era religioso, que se gabava, e nós temos um que não tinha nem coragem de se aproximar, ficava de cabeça baixa e dizia: ai de mim que sou pecador. Aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois saiu justificado? Aquele que se arrependeu. Isso é bem semelhante, porque o jovem rico, ele é como aquele religioso que estava no lugar certo, na hora certa, mas que não saiu salvo porque não quis se comprometer com Deus. Ele não quis, amado, renunciar aos seus prazeres, seus pecados. Ele também não quis analisar a trave que estava no seu olho. O jovem rico
mandamentos, não, eu sou fiel à lei, eu sou obediente, eu guardo a lei de Moisés. Mas Jesus disse: renuncia. Isso não. Agora, nós temos Zaqueu, que também é semelhante ao homem da parábola. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Zaqueu, com certeza, naquele momento, quando Jesus chamou ele para descer daquela figueira, ele deve ter se sentido envergonhado. Se sentiu envergonhado porque Zaqueu ele reconhecia que ele estava diante de um homem santo, e ele era um homem perdido, pecador. Com certeza naquele momento algo mudou no coração dele. Irmãos, uma pessoa que é materialista e fazer o que Zaqueu fez. Agora tem uma diferença, pastor filho. Jesus mandou o jovem rico renunciar, mas Jesus não disse nada para Zaqueu, não proferiu nenhuma palavra. Zaqueu, antes de Jesus falar, ele já foi logo dizendo: de tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e do que sobrar, vou dar metade aos pobres. Nós estamos diante de 2 homens ricos, materialistas, um religioso e o outro que vivia à margem da sociedade, que ninguém queria por perto. Nós estamos vendo um homem que ouviu de Jesus, renuncia, e o outro não ouviu nada, mas ele sabia que ele precisava renunciar aquilo que o aprisionava. Tanto é que ele disse: Senhor, hoje eu vou mudar, eu vou corrigir, eu vou restituir, eu vou pagar uma multa, reparatória, eu vou devolver o que não é meu, e ainda vou devolver com juros. Foi exatamente isso que Zaqueu fez. Ele devolveu o que não era dele, e ele pagou uma multa reparatória: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Olha, eu vou devolver, ainda vou dar pagar com juros, vou dar com juros. Aquilo sim foi um exemplo de um coração arrependido. Aquilo sim foi um exemplo de um coração sincero, de um coração que realmente reconhecia a sua necessidade por Deus, a sua necessidade por salvação. Aquilo sim é uma prova de verdadeira fé. Irmãos, se eu escuto uma palavra e não estou disposto a mudar, então eu não estou crendo de verdade. Porque se eu tenho uma fé verdadeira, eu não vou me intimidar, eu vou levantar a minha mão e eu vou aceitar o meu Salvador. Se eu tenho uma fé verdadeira, eu não vou me intimidar, eu vou levantar a mão e vou me reconciliar com Jesus. Se eu tenho uma fé verdadeira, eu não vou me intimidar, eu vou dizer para Deus: Senhor, pela fé, eu vou largar esse vício, eu vou largar essa droga, eu vou largar essa novela, eu vou largar esse filme que não me deixa ir para a igreja, eu vou largar essa série de Netflix que não me deixa congregar, eu vou largar de ficar em conversinha que fica falando mal do irmão e da irmã. Eu vou sair da panelinha, eu não vou ficar mais perdendo tempo com bobagem. Eu vou fazer que nem Daniel, eu vou orar 3 vezes ao dia, eu vou buscar o reino, vou falar do reino, vou pensar no reino, vou viver no reino. Senhor, eu vou me comprometer de ajudar o meu líder, eu vou chegar cedo na igreja, se for preciso para lavar a bandeira, eu vou lavar, se for preciso para varrer, eu já vou varrer. Tem evangelismo, eu estou lá. Tem culto de missão, eu vou pregar com a Érica. Tem culto de ensino, eu vou sentar para aprender. Tem culto de oração, eu vou estar de joelho orando em concordância. Eu vou viver para ti, Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Quando a pessoa ela tem a fé verdadeira, ela vive para que Deus seja glorificado. E nessa noite, Jesus faz uma
pergunta para pessoas: qual é a tua escolha? Qual é o caminho que você vai seguir? Nesse momento eu quero convidar a igreja a ficar de pé. O Senhor, Ele faz uma pergunta: você vai agir como um jovem rico? Vai continuar acorrentado? Vai continuar preso? Não basta conhecer a lei, tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: conhecer a lei não vai te salvar. O que vai te salvar é quando tu te arrepender, é quando tu reconhecer que tu é pó, é quando tu reconhecer que tu é um miserável, que tu é um perdido, que tu precisa de Jesus. É quando tu reconhecer que Jesus, Ele está nessa noite te chamando para a luz, te chamando para a salvação. Olha, o Senhor está dizendo: eu tenho uma obra na tua vida, eu quero ter um compromisso contigo, eu quero que o nosso relacionamento seja sério. Saia do raso, venha para a profundidade. Saia do raso, venha para a profundidade. Você vai ser como um jovem rico. Você vai ouvir uma palavra dessa e vai voltar para casa com a cara triste, porque poderia ter tomado a melhor decisão da tua vida e você continuou preso em coisas que não vão te livrar do inferno, em coisas que não vão te aproximar de Deus, em coisas que não vão te dar comunhão com o Salvador. Ou você vai fazer que nem Zaqueu: é verdade, Senhor, eu realmente preciso de Ti, essa vida não dá mais para mim, eu sei que o Senhor tem uma vida melhor, eu sei que o Senhor tem um futuro melhor, eu quero Te aceitar como meu Senhor e Salvador. Tem alguém nessa noite que quer tomar a mesma decisão do Zaqueu, que quer vir para Jesus, que quer se entregar de verdade? Jesus não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro. Quem está disposto? Quem está disposto a abrir o seu coração? Nós temos 2 vidas preciosas para Jesus. Eu acredito que ainda tem mais. Ainda tem mais. Quem quer servir a Deus de verdade? Quem quer realmente experimentar uma mudança radical, uma transformação de dentro para fora? Você que reconhece que essa vida não te pertence mais, você que reconhece que Deus tem algo melhor para você, eu estou chamando aqueles que se sentem afastados de Deus, eu estou chamando aqueles que ainda não fizeram um compromisso com Deus, ainda não entregaram sua vida para Jesus. Existem pessoas nessa noite que precisam aceitar a Cristo, e existem pessoas nessa noite que precisam renovar sua aliança com Deus. Amado, não adianta você ter uma voz bonita, não adianta você ser amigo de todo mundo. Você pode ser amigo de todo mundo, mas se você não tiver Cristo, você não é amigo de Deus. Você pode ter o mundo inteiro, mas pode perder a sua alma. Hoje pode ser a tua última noite na terra. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que tem mais alguém nessa noite que sente no coração que precisa se reconciliar? O Senhor ainda te espera. O Senhor ainda te chama. Eu vou passar agora o microfone para o pastor Filho, e eu creio que ele ainda vai continuar ministrando. Jesus ainda está te chamando. Ele chamou Adão quando ele estava no Éden: Adão, Adão, onde é que tu estás? E ele está te chamando pelo teu nome. Onde você está? Eu te escolhi. Onde você está? Por que você não está aqui na frente? Você vai realmente voltar para casa
sem essa paz de espírito. A tua alma está pedindo por socorro, a tua alma está gemendo, a tua